Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, nosso curso de Estatística aplicada à experimentação, o básico. E nessa videoaula a gente vai continuar com o conteúdo Como comparar resultados, conversando sobre o comportamento dos dados populacionais e amostrais. E aí, vamos começar esse assunto com um pouquinho de probabilidade. Probabilidade bem inicial, lá que a gente viu também um pouquinho, talvez, no colégio, né? Vamos pensar num jogo de moedas. Se eu jogo uma moeda para cima, qual é a probabilidade que nos vem na cabeça de cair cara ou de cair coroa? 50%. Se essa moeda aí não estiver viciada, a chance de cair cara ou coroa é de 50%, não é? Então vamos pensar que a gente vai jogar essa moeda algumas vezes e ela não está viciada, tá? Não tem nada que puxe para um lado ou que puxe para o outro, ok? Então, se eu jogar essa moeda 5 vezes, em 3 jogadas eu obtive cara e em 2 coroa. Então, se eu fosse calcular aqui a probabilidade de sair cara por esses dados observados, eu teria que essa probabilidade é de 0,6 ou 60%. Por quê? Como é que a gente calcula a probabilidade? Eu vou ter que pegar a relação entre o número de vezes que eu observei um evento específico, no caso aqui, cara, dividido pelo número total de observações que eu fiz, ou o número total de eventos observados. Então, a gente tem cinco eventos, 3 deles foi cara. Então, eu tenho 3 em 5, ou seja, 60%. Vou jogar agora 20 vezes. Dessas 20 jogadas, 8 foram cara, 12 foram coroa. E aí, qual a probabilidade aqui de sair cara? 8 em 20. 8 em 20 é igual a 40%. Então, assim, nenhum dos dois está lá no 50. Está perto, né? Mas não está lá. Bom, eu vou continuar jogando. Vou continuar. Vou jogar 100 vezes a moeda para cima. Dessas 100 vezes, agora tá melhor, né? 49 caras e 51 coroas. Se eu for calcular a probabilidade de ser cara, 49%, já mais perto lá dos 50 que a gente tinha falado. Não tem nada para fazer hoje. Tô lá, vou continuar jogando essa moeda para cima 900 vezes. Dessas 900 vezes, 451 caras, 449 coroas. Probabilidade, então, de sair cara é aqui de 50%. Chegamos no valor que a gente tinha em mente, né? E se eu continuar jogando? Vou continuar jogando. Vou jogar lá 50 mil vezes essa moeda. Olha lá. Dessas 50 mil vezes, eu tive 25.001 caras e 24.999 coroas. Probabilidade de cara é de aproximadamente 50%. O que a gente está observando aqui nesse fenômeno, né, em que eu jogo as moedas para cima, conforme eu aumento o número de jogadas. Então, se a gente fosse colocar isso de forma gráfica, não são exatamente os mesmos dados, né? Mas o que a gente observa é que se eu fosse colocar aqui a frequência num eixo, né, e a quantidade de lançamentos no outro, conforme eu aumento a quantidade de lançamentos, que foi o que eu fiz aqui, eu passei de 5 jogadas para 50 mil jogadas, né? A minha probabilidade, certo, do evento ocorrer, ele vai chegando cada vez mais perto do que eu esperava, ou do que era esperado para ele. Olha lá, aqui na linha central eu tenho a frequência de 0,5, ou seja, 50% de chance, né, de sair cara ou de sair coroa, certo? Se eu for olhar aqui na linha só da cara, só para cara, que era o que a gente vinha fazendo aqui na brincadeirinha anterior, eu vejo que, né, essa probabilidade vai variando, variando até o momento aqui nesse meu caso, acima de 100 jogadas, que eu já tenho esse valor de probabilidade ali muito, muito próximo dos 50%. Né? E isso não muda mais, né? Eu posso sair de 100, jogar quantas vezes forem, até chegar em 50 mil jogadas, né? Milhões de jogadas, e a gente vai ficar sempre cerceando aqui o 0,5 ou 50%, tá? Então, esse fenômeno, pessoal, é algo que vai ser muito, muito, muito importante para a gente, né? E ele se chama a lei dos grandes números, tá? Então, a lei dos grandes números nos coloca justamente o que eu sempre vinha falando para vocês. Quanto maior, melhor. Maior a nossa amostra,
melhor ela vai representar a nossa população, né? Mais perto do dado populacional ela estará, né? Ou mais perto aqui, no caso do evento real, né? Do que se ocorre realmente a gente vai estar, tá? Então, quanto maior, melhor, né? Maior a amostra, mais perto a distribuição de probabilidade amostral estará da populacional. E se vocês se lembram ainda da videoaula anterior, onde eu abordei função densidade de probabilidade, né? Quanto maior a nossa amostra, mais fácil de modelá-la por uma função densidade de probabilidade já conhecida. Então vamos dar uma reforçadinha nela aqui, né? Eu trago mais um exemplo em que o tamanho da amostra influencia muito o resultado que a gente tem, ou seja, a minha amostra ela vai ficando cada vez mais refinada, ela vai chegando cada vez mais perto, né, do que era esperado para o evento, ou, né, a minha média amostral vai chegando cada vez mais perto da média populacional, certo? Conforme eu aumento o tamanho de E. Então, aqui esse exemplo que eu trago, que é do livro do Moore. Então, esse gráfico, ele traz aqui limites de odor, né? O quanto a pessoa consegue perceber, né, do odor de DMS por litro de vinho, certo? É uma análise específica lá para quem trabalha com vinho. E tem-se aqui, né, que as médias dos N primeiras observações, qual é o valor dela, qual é o valor médio desse limite de detecção. E é conhecido, né, é conhecido que esse valor, né, de limite de odor, ele está lá em 25 microgramas por litro de vinho. No entanto, se a gente faz uma análise desse odor numa determinada amostra, né, ou com uma determinada quantidade de pessoas, na verdade, o que acontece é que quando eu tenho poucas observações, né, esses valores eles flutuam muito, né, eles variam muito e eles ficam longe do que era esperado, né, do que era conhecido como sendo uma característica populacional, certo? No entanto, aqui, para esse caso específico, quando a gente começa a chegar próximo a 50 observações, né, os valores ficam muito próximos aí do que era esperado. Tá? Então, mais um exemplo aí do funcionamento da lei dos grandes números. Então, a gente pode enunciar, né, o resultado da lei dos grandes números da seguinte forma. Selecione observações ao acaso de uma população com média finita a μ. Quanto maior o número de observações, mais próximo ficam as médias das observações, x barra, e a média da população, μ. Ok? E aí, então, pessoal, o que é importante aqui é que essa lei dos grandes números nos dá um pouco mais de subsídio para trabalhar com amostras. A gente vai aprofundar um pouco mais essa conversa aí sobre amostras, tentando entender a distribuição de médias amostrais, né? Como que esse parâmetro médias amostrais se comporta. Então, inicialmente reforçando, né, que toda vez que eu trabalho com dados populacionais, eu tenho aí a descrição de todos os indivíduos da população. Um a um, eu estou olhando para indivíduozinhos, né? Se eu estou pensando lá no meu pote de feijão que virou feijoada, eu estou pensando em cada um dos grãozinhos, né? Então eu tenho que avaliar todos, né? E amostralmente, não. A gente vai buscar um parâmetro, né, uma estatística que tente aí descrever esses dados. Eu tirei uma quantidade de amostras de tamanho N, calculei a média para a variável que eu estou trabalhando para cada uma das amostras que eu tirei. Só lembrando que aqui é uma amostra aleatória simples, tá? Peguei esses dados e construí o histograma deles, ou seja, estou fazendo um gráfico de frequência, com que frequência cada valor de média, olha só, não estou mais fazendo o que a gente fazia antes, em que eu olhava a população, cada indivíduo, né? Esse meu gráfico agora, a variável dele, olha lá, o que está no eixo X é o X barra média amostral. Tá? Então, eu estou vendo como que a média das minhas amostras se comporta, ok? Então, aqui, né, eu tenho lá o histograma das médias amostrais e eu posso traçar uma curva, uma função densidade de probabilidade. E aqui a gente tem algo muito interessante. Essa função densidade de probabilidade, ela vai ser aproximadamente uma distribuição normal com média μ, olha lá, média μ
e desvio padrão sigma dividido por raiz de n. Quem que é sigma? Sigma é o meu desvio populacional, meu desvio padrão da população. Quem que é raiz de n? É a raiz quadrada do número de indivíduos que compõem cada uma das minhas amostras. Aqui, quando a gente distribui médias amostrais, a minha média é a mesma, né? Essa curva, ela também está centrada, lembra, né, que para uma distribuição normal, a média está sempre no pico dela, na região central, na linha de simetria. Então, ela vai ser a mesma média da minha população, olha que coisa ótima. Porém, com desvio da população dividido por raiz de n, ou seja, esse desvio aqui é menor do que o desvio da população. E ele tem que ser mesmo. Depois eu vou fazer um rabisco aqui para a gente tentar entender o porquê que ele tem que ser pequenininho, né? Então, olha lá, se essa aqui é a minha distribuição para uma população, né? Distribuição da variável x para uma dada população, ok? A minha distribuição de médias amostrais, sendo essas amostras tendo sido retiradas aleatoriamente dessa população, certo? Posso ter feito isso na realidade, na prática, ou por simulação, tá? Então, tirei várias amostras de tamanho definido, n. Peguei e tirei a média, né, da variável x que foi observada em cada amostra, eu vou fazer uma distribuição aqui dessas médias amostrais. Como será que ela ficaria aqui nesse gráfico? A gente tem que lembrar que o desvio padrão para essa distribuição de médias amostrais, ele é menor do que o desvio padrão da minha população. Vocês se lembram o que acontece quando a gente diminui o desvio padrão de uma normal, né? Voltem lá para a videoaula que tem um gráfico lá interessante que mostra isso, né? Conforme a gente vai diminuindo o desvio ou aumentando o desvio, o que acontece com a curva, né? Então, lembra que desvio está associado a espalhamento de dados, né? Então, a curva normal, quando tem um desvio grande, ela é esparramadinha, né? Ela é mais achatada, ela é mais baixa e as caudas são mais alongadas. Quando eu diminuo esse desvio, eu diminuo o espalhamento em torno da média, ou seja, meus dados estão vindo mais perto da média. Então, olha o que acontece com essa curva. Lembra que a minha média para uma distribuição normal está sempre no pico. A minha média aqui é a minha média populacional. E ela é a mesma para as duas distribuições. Isso é muito vantajoso na hora de se trabalhar com amostras. Então, tá lá, mesma média, no entanto, né? Como eu estou diminuindo o desvio aqui, eu tenho uma curva mais próxima desse μ, né? Então, ela vai ser mais estreitinha e, consequentemente, mais alta. Então aqui em preto eu tenho, né, a descrição de como cada indivíduo varia na população, né? Essa curva ela tem um desvio padrão sigma, e nessa curva vermelha, ela está descrevendo como que as médias amostrais, veja, não é cada indivíduo, mas é um somatório de todos os indivíduos que eu coletei na minha amostra, dividido por n, né, no tamanho da amostra. Então, como que as médias amostrais variam em amostras repetidas da mesma população. Fui lá na população, amostrei várias vezes e tirei a média de cada uma das amostras. Coloquei essas médias num gráfico de frequência. Esse desvio padrão agora não é mais sigma, ele é sigma dividido por raiz de n, ok? Então, veja, toda vez que eu estiver trabalhando com uma distribuição populacional, com parâmetros populacionais, eu vou ter que a média dessa população é μ e o desvio padrão é sigma. Para amostras que têm aí o tamanho de n, a minha média passa a ser x barra e o meu desvio padrão sigma dividido por raiz de n. Vocês vão ver que isso é o que eu mais vou falar nessa aula. Eu vou falar até enjoar para vocês nunca mais esquecerem. E um fato importante é, esse comportamento, isso que eu estou falando aqui para vocês, ele vai valer para a distribuição de médias amostrais vindas de qualquer tipo de população. A população não precisa ser normal, tá? Por mais que a minha população não seja normal,
ela pode ser uniforme, né? Não tenho pico nenhum, não tenho moda nenhuma. Ainda assim, se eu for lá nessa população uniforme, tirar várias amostras, de cada amostra tiro a média e faço a distribuição das médias amostrais, ela vai ser uma normal com média mi, mesma da população, e desvio sigma, que é o desvio populacional, dividido por raiz de n sendo o tamanho da amostra. E o que me dá subsídio para falar isso para vocês, né? Que eu não estou inventando o Paranauê aqui, que isso funciona, né? O que me dá subsídio para isso é uma outra teoria que eu vou começar explicando de forma ilustrada aqui. Então vamos lá. Ao invés de jogar moedas, agora eu vou jogar dados. Então vou jogar um dado várias vezes, né? E eu quero saber qual é a probabilidade de sair cada um dos resultados desse dado. Né? Então um dado tem 6 faces, né? Numeradas de 1 a 6. Se esse dado não está viciado, não tem nada que faça, né? Dê a ele uma tendência de cair para um lado ou para o outro, e meu dado não estava viciado, tá? A gente vai observar que a probabilidade de sair qualquer uma das faces é a mesma, né? Eu sempre vou ter uma chance em 6 de sair cada um dos números aqui e eu posso observar qualquer um deles, de 1 a 6, ok? Mas agora, e se eu jogar 2 dados e pegar a soma dos valores, tá? Então, 2 dados e eu estou somando os valores que caem, né, com a face para cima, na face de cima, e vou fazer aí a distribuição de frequência desses resultados. Nota que aqui eu já não tenho mais nenhuma chance de tirar 1, né? Porque não tem 0 no gráfico. Então não dá para tirar 1. O menor valor que eu tiro é 2. O maior valor que eu tiro agora é 12, né? E eu tenho aí um conjunto de números entre o 2 e o 12 que podem sair, né? Lembrando que a chance de eu tirar 2, ela é baixa, não é? Por quê? Olha só, eu tenho que tirar 2 no primeiro dado, eu tenho uma chance em 6. Ou seja, eu tenho que multiplicar, lembra da regrinha do e e do ou de probabilidade? O e, eu tenho que multiplicar, né, a probabilidade, as duas probabilidades, tá? Então, eu tenho que sair. Eu tenho 1/6 de tirar 2 no primeiro dado e 1/6 de tirar 2 no segundo, tá? Então, eu tenho 1 sobre 36 avos de chance de tirar 2 jogando o dado n vezes para cima. Tá? A mesma coisa com o 12, né? Eu preciso tirar obrigatoriamente 6 e 6. No entanto, a chance de eu tirar os valores do meio são maiores, porque tem mais combinações possíveis para somar esses valores do meio, né? Eu tenho algumas possibilidades que somam 7, algumas possibilidades que somam 6, que somam 8, tá? E o que será que acontece se eu tiver 3 dados agora? Olha lá, 3 dados, somando. Estou somando os 3 e observando com que frequência cada resultado aparece. Então, de novo, eu já vejo que aqui o menor resultado possível é 3 e o maior é 18. No entanto, esses valores extremos são raros. É difícil porque eu preciso tirar 1 e 1 e 1, né? Então, é 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6 de chance de tirar. É difícil. No entanto, a chance de eu tirar um 12 aqui já é bem maior, né? Existem algumas combinações ali de números que vão somar 12. E aí, se eu pegar 4 dados, e 5 dados, e 6 dados, né? Então, o que acontece conforme eu vou aumentando aqui o número de dados que eu estou somando para fazer a observação da frequência com que cada resultado aparece, né? Olha para a imagem, olha para as distribuições aí de frequência. Olha que gracinha, né? Então, quando eu olho indivíduos, né? Estou olhando para cada indivíduo, eu não tenho aqui muito bem uma normal, né? Isso aqui não é, isso aqui é uma distribuição uniforme, né? No entanto, conforme eu vou somando os resultados, quanto mais dados eu somo, olha que gracinha que vai ficando a curva. Mais perto de uma normal ela vai ficando. Um pico bem definido, uma curva simétrica, né? Aqui a gente já começa a notar também as inflexões, tá? Muito próximos de uma normal. Essa brincadeirinha aqui do dado é o que a gente chama de teorema do limite central. E olha lá o que eles nos diz, que a distribuição de qualquer soma de muitas quantidades aleatórias pequenas é aproximadamente normal.
tá? É isso que diz o teorema do limite central, para reforçar o que eu estava falando para vocês. Então, olha lá, a aplicação do teorema do limite central nas distribuições de médias amostrais. Retire amostras aleatórias simples de tamanho n de uma população com média μ e desvio padrão sigma. Se n é grande, a distribuição da média amostral x barra é, de acordo com o teorema do limite central, aproximadamente normal. E essa normal, ela é muito conhecida. Ela vai ser uma normal do tipo μ sigma raiz de n. Em resumo, a gente tem que, pela lei dos grandes números, médias de amostras aleatórias se aproximam da média populacional quanto maior for o número de observações. Então, grandes observações levam as amostras muito próximas da sua população, levam as estatísticas amostrais muito próximas dos parâmetros populacionais, ou seja, a média amostral vai ficar muito próxima da média populacional. O teorema do limite central nos diz que médias de observações amostrais apresentam distribuição aproximadamente normal, sendo a normal com média μ e desvio sigma dividido por raiz de n. E o que a gente ganha com tudo isso? Para que eu quero ficar estudando distribuição de médias amostrais? Né? O que eu ganho nisso? Então, assim, a gente ganha o que a gente está falando esse curso inteiro, né? Que trabalhar com estatísticas amostrais, elas nos ajudam muito a conhecer a população sem eu ter um gasto excessivo, sem eu ter trabalho excessivo, de forma que muitas vezes, quando nem é possível, né, fazer observações de toda a população, a gente pode lançar mão desses estudos amostrais, dessas técnicas estatísticas com amostras. Então, eu vou usar isso para estimar realmente parâmetros populacionais. Além do que, eu tenho que lembrar que muitas vezes, que nas técnicas amostrais, a gente ainda pode gerar amostras via simulação, né? Então, eu imito um comportamento aleatório para eu gerar uma quantidade de amostras grande sem efetivamente, né, amostrar. Eu faço por simulação e existem técnicas para isso. Lembrando que deixei lá no comecinho do curso, foi para que vocês olhassem, né, a técnica do bootstrapping, que eu deixei um vídeo na unidade passada, e simulação de Monte Carlo, que são formas bem corriqueiras da gente gerar amostras por simulação. E já que eu estou estimando, e vamos lembrar que toda vez que a gente estima algo, né, eu não estou chegando exatamente no valor. É isso, é uma estimativa, eu estou chegando perto, né? É mal menos isso, ok? Mal menos muito bom. Então, como que eu posso aprimorar essa estimativa, né? Para que o meu mal menos realmente esteja muito bom. Bom, a forma de aprimorar esse estimador dos parâmetros populacional é reduzindo o desvio padrão da distribuição amostral, né? Eu tenho que diminuir o desvio padrão dessa distribuição amostral. E como é que eu faço isso? Aumentando N. Lembrem-se que o desvio padrão da distribuição amostral é sigma dividido por raiz de N, né? Então, se eu aumento N, se esse N é grande, consequentemente, esse desvio padrão é pequeno, né? E por que é interessante a gente fazer isso, né? Por que eu quero diminuir? Lembra que aqui minha técnica de desenho muito boa, peço desculpas desde então, assim, vamos entender que isso aqui que eu estou tentando desenhar é uma normal, tá? Então, lembra que eu tenho lá a minha população, que tem média μ, certo? E que eu venho aqui, deixa eu trocar a cor, e que eu venho aqui com o meu dado amostral, né, o meu x barra, também em μ. Então, eu estou tirando uma amostra, né, lembrando que aqui é o meu x barra, eu estou tirando amostras, certo? Para tentar estimar esse parâmetro populacional. Olha a vantagem aí. Então, como que eu aprimoro a estimativa? Olha lá, eu estou falando para vocês, diminui o desvio padrão. Como que eu diminuo o desvio padrão? Aumento N. Tá, então vou pegar um N maior aqui, vou diminuir o meu desvio. O que vai acontecer com a curva de x se eu diminuir o desvio? Então, quando eu diminuo o desvio, lembra, o que acontece? Desvio é dispersão. Se eu diminuo a dispersão, meus dados estão cada vez mais perto da média, tá? Então, o que vai acontecer é que essa curva vai ficando assim, ó. Ô, Marcela, ruim de desenho, né?
ela vai ficando cada vez mais fininha, mais alta, até um momento em que eu tenho um N muito propício, um N muito bom, que ela tá lá, acertei no alvo, né? Tô na minha média, tá? Lógico que esse meu desenho aqui tá mais para um guarda-chuva, né, gente? Mas vamos abstrair aí a figura. A ideia é justamente essa, eu venho diminuindo esse desvio de forma que eu esteja com a minha distribuição de médias muito colada no Mi, né? Então eu estou estimando muito bem, eu acertei bem no alvo, né? Então estou estimando muito bem, né? Eu acertei bem no alvo. Né? A minha distribuição, minha média amostral, ela é o meu Mi, né? É praticamente, a gente não pode falar que é igual, porque igual não é, mas está lá, né? Bem próximo. O que a gente vai fazer com tudo isso? Né? O que a gente vai fazer com tudo isso é efetivamente estimar Mi. Nós vamos encontrar o parâmetro populacional que nós estamos buscando. E toda vez que eu faço uma estimativa, né, de um parâmetro populacional a partir de dados de estatísticas amostrais, o que nós estamos fazendo é uma inferência, né? E essa inferência ela vai funcionar muito bem na maior parte das vezes, ok? Mas ela é passível de falha, né? Algumas vezes eu vou falhar. Okay? E o que a gente faz nessa estimativa, então, é, além de encontrar o Mi, é apontar o quanto eu estou falhando. Né? Eu achei o Mi através de uma estatística amostral, mas o quanto eu estou falhando nessa estimativa, certo? Então, é justamente isso que a gente vai começar a trabalhar, o intervalo de confiança para a média populacional, que vai ser sempre composto, né, pelo meu estimador ou o meu parâmetro, a minha estatística amostral, no caso x barra, mais ou menos uma margem de erro, ok? Então, esse é o intervalo de confiança para a média populacional. Esse intervalo de confiança para o meu parâmetro populacional, lembrando que esse parâmetro populacional que eu falo aqui, isso é a média Mi ou o desvio padrão sigma, ele sempre vai ser composto de duas partes. O intervalo em si, né, o intervalo para o parâmetro, então o intervalo em si, né, que é a minha estimativa, né, o meu estimador amostral, no caso, meu x barra, mais ou menos uma margem de erro, ok? Então, mais ou menos a minha margem de erro. Mas ainda eu preciso do que eu chamo de nível de confiança, que vai ser denominado aqui de C maiúsculo. Okay? Então, esse nível de confiança, ele traz para mim a probabilidade do intervalo, esse aqui, esse intervalo, conter o parâmetro populacional. Tá? Então, qual é a probabilidade da minha média Mi estar aqui dentro desse intervalo? Então, em C% das vezes, o parâmetro procurado ele vai cair nesse intervalo. Tá? Essa é uma simplificação, talvez uma forma um pouco mais fácil da gente tentar entender o nível de confiança, mas na verdade, o que a gente faz é dizer que C% dos intervalos de confiança que nós calculamos irão conter a média populacional. Então, pessoal, quando a gente vai calcular o intervalo de confiança para uma média populacional, né, o Mi, o que a gente está fazendo é olhando uma distribuição normal, né, tenho aqui uma curva normal padronizada, veja que a minha média está aqui no zero, eu vou definir aqui uma região que vai ter uma probabilidade de ocorrência igual ao nível de confiança que eu escolhi. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar um valor, que eu estou chamando aqui de zão, que na verdade vai ser o valor da minha média, né, da minha estimativa lá do Mi, entre menos Z e Z, isso tem que ser igual a C%, certo? Então, o que eu estou falando aqui? Entre esses dois valores de Z, mais Z e menos Z, eu tenho C% de chance do valor ocorrer, ok? Vamos lembrar que aqui a gente está trabalhando com uma distribuição de médias amostrais, então a gente tem que ela é aproximadamente uma normal, com média Mi e desvio sigma sobre raiz de n, certo? Se eu padronizar essa normal, né, eu vou ter uma normal do tipo 0,1, sendo que a padronização, que eu estou chamando aqui de Z maiúsculo, né, então ele é calculado exatamente igual ao que a gente fez lá na aula de distribuições normais, né?
Lembra que a gente fazia a média, ou o valor de interesse da minha variável, que aqui vai ser o meu x barra, menos a minha média populacional, dividido pelo desvio dessa distribuição. Qual é o desvio da minha distribuição de x barra? Sigma dividido por raiz de n, tá? Então, se eu pegar esse valor de z e substituir aqui nessa probabilidade, o que eu tenho é, né, que a probabilidade desse zão, agora, na forma em que eu calculo ele efetivamente, né, estar entre menos z e mais z, vai ser igual a c%. O que me interessa aqui é mi, né? O que a gente quer estimar é o mi. Então, eu vou isolar o mi aqui nessa inequação, tanto para um lado quanto para o outro. Então, o que eu teria é que o meu mi vai assumir um valor maior do que x barra menos z, que é a minha estatística, meu valorzinho crítico aqui para esse nível de confiança, vezes o desvio padrão da distribuição, né? Lembra que essa distribuição tem desvio padrão sigma raiz de n, é o que a gente colocou aqui, e ele vai ser menor do que o valor do meu x barra mais o z vezes o meu desvio, sigma sobre raiz de n. E que a probabilidade disso ocorrer, ela vai ser lá definida pelo c%, tá bom? Então, o que eu estou falando é que existe c% de chance da minha média populacional estar neste intervalo. Vamos fazer uma outra visualização gráfica, olha lá. Eu tenho aqui a distribuição populacional, a minha média populacional, que é essa linha pretinha aqui, ó. Tá? E eu construí 20 intervalos de confiança. Veja, estou indo do 1 ao 20. 20 intervalos de confiança. Veja que, desses 20, a minha média populacional, ela passa por quase todos. Ops, olha aqui, ó. Esse colega aqui, ela não passou. Vamos ver se tem mais. Ó, de todos os outros, por todos os outros, ela está passando. Tá? Então, veja que esse intervalo de confiança que eu tracei, que eu calculei, ele contém a média populacional. Esse outro também contém a média populacional. Esse também, blá, 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 blá. Chegou nesse, não contém. Esse camarada não contém a média. Se fosse exatamente ele, né, que eu calculei para estimar o meu parâmetro populacional, eu caí do cavalo, estimei errado, porque ela não passa aí dentro. Tá? Pode acontecer, como eu disse, né? O nível de confiança vai nos dizer em quantos dos possíveis intervalos, né, a média populacional irá cair dentro e em quantos ela irá cair fora. Então, olha lá, né, se eu pegar 20 intervalos calculados com 95% de confiança, eu tenho que 95% deles, ou seja, 19, irão conter a média populacional, mas 5% deles não irá conter essa média, tá? Ele não irá conter. Então, quando a gente faz esse cálculo, né, e determina aqui o valorzinho do Z, a gente está correndo esse risco. Eu posso passar isso para 90%, para 99%, para o valor que for mais interessante para o que a gente está fazendo. E veja que interessante aqui, eu não quero dizer que é viesado, tá? Que a gente vai ficar escolhendo que muda a estatística e melhora aí os meus testes finais, né? Para eu chegar na resposta que eu queria. Não é isso, tá? Eu estou falando interessante no sentido de leitura na área de vocês, o que é usual, tá? Que é aceito. No geral, os intervalos de confiança, eles são calculados com nível de confiança mais comuns de 90%, 95% e 99%. Você pode escolher um maior, um menor, dependendo da tua leitura na área, tá? O que muda nesse nível de confiança é o valor do Z, né, da estatística padronizada, da distribuição normal padronizada, sai esse valorzinho de Z, né? E aí eu trago para vocês nessa tabela já alguns valores críticos calculados para a probabilidade de 90%, de 95% ou de 99%, já encontrados aí para esses níveis de confiança. Chama atenção aqui que se vocês forem na tabela tentar buscar esses valores, tomem cuidado, porque o mais comum é a pessoa fazer isso daqui. Tem lá, é uma normal, hein? Simétrica total, só que não. O mais normal é o seguinte, né? Eu tenho mi, e o que as pessoas normalmente fazem? Ah, eu vou pegar o z aqui eu tenho menos z, né? E aí a pessoa fala, ah, tá, aqui no meio eu tenho 95, então eu vou lá na tabela e procuro onde eu tenho 95 e aí eu acho z.
toma cuidado, tá? O 95 é a porcentagem do miolo, ok? Lembra que a curva normal nos traz a probabilidade à esquerda, né, do valor que eu estou querendo. Então, ela pegaria também esse rabinho aqui. E eu não quero essa cauda, né? Eu quero só o miolo. Então, o que que eu teria que fazer aqui, né? Eu tenho que determinar quantos por cento é isso aqui. Quanto é? Bom, se eu tenho 95 aqui no miolo, né, tudo isso daqui é 95, me sobra 5%. Então, eu tenho 2,5% aqui, ok? E 2,5% aqui, tá? Então, se eu quiser achar, por exemplo, menos z, basta eu entrar na tabela normal, procurando lá a probabilidade de 2,5%, ou seja, 0,025 na tabela, tá bom? Que aí você vai ver que o valor vai dar exatamente 1,960, tá? Lembrando que por ela ser simétrica, né, esse valor que eu estou achando aqui é o módulo de z, tá? É o z modular. É o módulo de z. Né? Se eu achei para esse lado, o outro lado vai ser idêntico, no entanto, com o sinal trocado, tá? Então, se aqui é o menos z, aqui vai ser o mais z, tá? Então, aqui, ó, para esse valor, eu teria menos 1,96, aqui para esse, pela simetria da curva. Lembra que a gente pode inverter essa curva, né? Ela é simétrica, eu teria aqui 1,96. Ou então, vocês vão lá na tabela de novo para achar esse 1,96 e procura por 95 mais 2,5, 97,5 de probabilidade. Tá aí minha seta, valor mais usual 95%, já havia falado, né? Então, de forma bem generalista, é bem utilizado 95%. Essa aula foi isso, espero que vocês tenham aproveitado, entendido um pouquinho agora como a gente calcula, né, o intervalo de confiança. Lembrando que aqui a gente precisa lembrar dos conceitos de distribuição normal, normal padronizada e o conceito que a gente viu hoje de distribuições de médias amostrais, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.